religiosa aconteceu no século XVI, devido à expansão do comércio, que gerou riqueza no campo e nas cidades, proporcionando o florescimento da burguesia contrária à Igreja Católica, devido à sua doutrina contra a usura, ou seja, o lucro. Essa insatisfação manifestou-se também pelos nobres da Europa, que já estavam descontentes com as práticas da Igreja desde a Idade Média, pois a mesma determinava o cotidiano de todos na sociedade, senhores, servos e camponeses. Além dessas interferências, a crítica maior era feita por outras correntes religiosas que viam na Igreja Católica posturas inadequadas no cristianismo. Esses erros eram: item 1. Venda de cargos. Quem era pobre era padre. Quem era rico adquiria uma posição melhor, como a de um bispo. Item 2. Comercialização da fé. Havia a venda de artigos religiosos, como o pano do milagre, a casca da cruz, etc. Item 3. Desrespeito ao celibato. Houve na época um papa que tinha mulher e até amante. Item 4. Venda de indulgências. Havia a venda do perdão. Os pecados tinham preço e os fiéis se livravam da culpa, pagando por isso e outras penitências. Os principais precursores da ideia de uma reforma religiosa foram John Wycliffe, que queria a livre interpretação da Bíblia. Jan Hus queria que as missas fossem na língua local. Lutero, monge agostiniano que afixou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses em que propunha discussões religiosas, entretanto, não a criação de outra religião. Mesmo assim, foi o que ocorreu, já que em seu movimento, além de religioso, foi político, pois para ele, a fé nas Escrituras era o suficiente para se chegar a Deus. Não haveria necessidade do intermédio entre o homem cristão e Deus, assim como qualquer indivíduo poderia fazer uso da palavra para ensinar ou propagar sua fé. Afirmava também que Deus era único, recusando então a crença em santos e relíquias. Por fim, era a favor da usura, e com isso ganhou diversos seguidores, que viram em suas práticas uma esperança de vida melhor, surgindo o luteranismo. Calvinismo foi a doutrina protestante criada por João Calvino no século XVI, fruto de suas observações e aprofundamento na doutrina criada por Lutero. O calvinismo, desde meados do século XVII, era a corrente protestante mais numerosa na Inglaterra, tendo como destaque os puritanos representados principalmente pela média burguesia, contrária à religião anglicana, também protestante. Os presbiterianos tinham um comportamento mais moderado, compostos pela alta burguesia e por latifundiários. O calvinismo tem como principal temática a predestinação absoluta, que, segundo a teologia, o homem foi criado por Deus com destino traçado, ou seja, a condenação ou a salvação. O trabalho como ação dignificante e o direito ao lucro foram os principais pontos de ruptura com a Igreja Católica. Anglicanismo. Ficou conhecida pelo nome de Reforma Anglicana a decisão do rei inglês, Henrique VIII, de mudar a religião oficial do país. Tal mudança foi promulgada em 1534 e deriva da recusa do Papa em aceitar o divórcio de Henrique e sua primeira esposa, a rainha espanhola Catarina de Aragão. O resultado é o rompimento do rei inglês com a Igreja Católica, e isso trazia a vantagem de acabar com a influência da Igreja na política da Inglaterra e deixava a nobreza local livre para apossar-se das terras e dos bens da Igreja. Esses fatores serviriam para fortalecer o poder da monarquia inglesa. Henrique VIII teve 6 mulheres, à procura de um herdeiro, homem, para assumir seu trono. Contra-reforma. As reformas protestantes espalharam-se pela Europa muito rapidamente, desde que Lutero rompeu com a Igreja Católica e professou sua visão do cristianismo. Outras igrejas também foram surgindo baseadas nessa visão, e em poucas décadas o catolicismo perdeu terreno e fiéis. A esta altura, a Igreja já havia perdido o domínio sobre a Inglaterra, metade da Alemanha e parte de diversos países da Europa. Desta forma, a Igreja se viu obrigada a tomar medidas drásticas para frear a onda protestante que se alastrava pela Europa. Assim, foi reaberto o antigo Tribunal da Santa Inquisição, com o objetivo de investigar, prender e julgar os crimes de heresia praticados na Europa pelos reformistas. Além disso, a Igreja publicou em 1564 uma lista onde continha todos os livros considerados hereges por pregar contra os dogmas da Igreja. Então, em 1545, realizou-se o Concílio de Trento, que duraria até 1563, e pelo qual a Igreja conseguiu provar que ainda era bastante poderosa para deter as reformas que haviam se alastrado pela Europa. Dentre uma série de medidas tomadas no concílio, podemos destacar o fortalecimento da autoridade do Papa e o surgimento de novas ordens religiosas, como a Companhia de Jesus. O concílio decidiu também criar regras para o clero,
Os padres deveriam estudar em seminários, estudando o catolicismo a fundo, coisa que não acontecia anteriormente. Estabeleceu-se um limite mínimo de idade para ordenação, 25 anos para padre e 30 para bispo. Foi estabelecido também que a Bíblia só poderia ser interpretada pela Igreja e foram mantidos os cultos das imagens e da Virgem Maria. A seguinte questão traz a ideia da Contra-Reforma, que foi o que a Igreja Católica fez para combater a Reforma Protestante. Após analisar todas as opções, chegamos à conclusão que a resposta correta é a letra E, devido esta apresentar algumas das medidas tomadas pela Igreja para combater o avanço desenfreado da religião protestante.